me conhecem por vista, outros vão me conhecer pela história, né? O pastor disse, sou casado com a Fernanda, Paola Fernanda, eu tenho o costume de falar Fernanda, e o Caleb. Nós somos juntos há 15 anos e o nosso filho tem 12. Frequentei essa igreja e comecei a andar no final dos anos 90, né? Meu irmão era membro dessa igreja, eu não morava neste lugar e toda vez que vinha visitá-lo, ele me trazia para a igreja. Então tenho memórias de 96, 97, quando vai final de 98, eu venho para cá, e aí ele me insistia em convidar em vir à igreja, né? E eu vim num evento, a gente todo final do ano, Plínio está aí, o Plínio estava, você estava, Plínio, não adianta se esconder não. A gente tinha a irmã Adelina, lá a irmã Adelina está ali, a gente tinha aqui a ceia do Senhor na virada do ano. Então o que nós fazíamos? Nós jantávamos aqui na igreja do dia 31 para o dia 1º, e como o pastor disse, essa noite nós vamos falar sobre adolescentes, e a minha história começa na adolescência aqui nessa igreja. Quando foi essa virada de ano, no dia 31 para o dia 1º, eu vim nessa igreja, você imagina um adolescente totalmente arrebentado, totalmente triste, totalmente desacreditado, totalmente abandonado, e vem num lugar onde o povo faz uma festa, se confraterniza, e passa a virada do ano, todo mundo feliz. E eu olhei aquilo e falei assim, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver como esse povo está vivendo, eu quero ser amado como esse povo tem mostrado amor nesse dia, mas eu quero continuar. E aí eu aceito Jesus verdadeiramente, genuinamente, no dia 31 de dezembro de 1998, porque por várias oportunidades eu vinha aqui à frente e falava, eu quero esse Jesus, eu aceito, mas muitas das vezes da boca para fora. E esse dia ficou marcado porque eu falei, daqui em diante eu não volto mais atrás. Em 99 eu sou batizado, nós tínhamos um boom aqui, um pastor batizou mais de 100 pessoas, e eu aceitei e tal, e desde lá nós estamos aqui, vivenciando experiências, crescendo e aprendendo, subindo num púlpito onde vários pastores que não estão mais com a gente, alguns ainda estão, falou sobre Deus e me ensinou muito do que eu sei sobre a palavra do Senhor. Então é muito importante ser um jovem, um adolescente dentro da igreja. É muito importante porque lá atrás falavam para mim que eu seria o futuro da igreja. Ei, vocês vão ser o futuro. Nós tínhamos uma sala com 40 e poucos adolescentes, tinha Bel, tinha Ricardo, e pregava e falava e nos ensinava. E uma coisa que eu notei, que aqueles que perseveraram na presença do Senhor, o número que continuaram depois de adulto, a porcentagem é muito grande. Então há uma importância muito grande de se permanecer desde a sua adolescência, a sua juventude, na presença do Senhor. Como o pastor falou, hoje o culto é Rota 365. O que é o Rota 365? Que trabalho é esse? Vamos falar do que fazemos aqui aos sábados nessa igreja. Todos os sábados nessa igreja nós temos 2 ministérios em atividade. Nós temos o Campeões, que é os nossos juniores, que já está no seu 3º ano de trabalho. Depois do Campeões, a gente passou para o Rota, que vem trabalhar com os seus adolescentes. Estamos no nosso 2º ano de trabalho. O ano que vem o Desafio 22. O que é isso? É os jovens sendo desafiados a formarem discípulos, e nós daremos continuidade, porque havia uma lacuna muito grande aqui dentro da nossa igreja, de ausência de trabalho com jovens e adolescentes. Muitas pessoas não ficaram aqui, muitas pessoas abandonaram porque diziam, lá não tem lugar para o meu filho, lá minha filha não se encaixa, vocês não fazem nada. E Deus colocou no coração, através do nosso pastor Jason, trazer junto do Ministério PV, junto comigo, esse ministério, trabalhou com os juniores, temos trabalhado com os adolescentes e daremos continuidade com os jovens. Tem sábado que nós temos entre juniores e adolescentes 60 aqui, reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Agora que nos localizamos do que estamos falando e do que estamos vivenciando em nossa igreja, e fica o desafio para você que tem um filho jovem, adolescente ou junior, que não está participando, fica o convite, nos procure, tanto o pastor Jason, com esse é o Caleb, pode colocar,
Parece, né? Igualzinho o pai dele. Quando eu era novo, né, gente? O corpo é a mesma coisa. Quem me conheceu sabe que isso é verdade. O pastor Geiso responde pelos campeões e o nosso pastor Rodrigo responde pelo Rota 365. Às vezes você tem um adolescente ou um junior e quer que ele venha conhecer o trabalho, as portas estão abertas. Os juniores começam às 3 e os adolescentes começam às 4 horas no sábado aqui na igreja. Mas o que a gente vem falar nessa noite é sobre adolescentes na rota da salvação. Rota, caminho. O Rota tem esse nome porque 365 dias vamos guiá-los mais próximo de Deus. Todos os sábados trabalhamos a palavra do Senhor. É importante dizer que quando eu me tornei pai, eu e minha esposa fizemos um desafio em caminhar junto com nossos filhos. Nós só temos um. Graças a Deus, fechou a porta aí? Não progredimos nisso, mas decidimos assim: iremos andar aonde nosso filho estiver. Por quase 10 anos trabalhei no Ministério Cultivar, né? O ano passado foi meu último ano trabalhando, porque desde quando o Caleb entrou na salinha, eu me envolvi a estar do lado dele, a fazer parte na caminhada com ele. Esse ano resolvemos continuar nos adolescentes, e se Deus abençoar, o ano que vem iremos dar continuidade dentro do desafio 22, que é os jovens da nossa igreja. Jovens esses, 20, 22, 18, 17, então você vai se sentir desafiado a fazer parte desse ministério. Estamos bem situados, né? Quem aqui tem adolescente ou jovem em casa? Pode levantar a mão, quem tem algum adolescente ou algum jovem em casa. Sabem dizer em que rota eles estão? Difícil, né? Quais têm sido as escolhas deles? Quem tem sido seus exemplos ou heróis? Podemos dizer que está difícil ter um filho, adolescente ou jovem nos dias de hoje, né? Logo vem em nossa mente: antigamente era bem mais fácil se criar. Aí eu pergunto: será mesmo? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o Deus desse culto, ó Pai. Essa casa, esse lugar pertence a Ti, ó Deus. Louvamos ao Senhor e engrandecemos o Teu nome, ó Deus. Dizemos o quanto Tu és santo, o quanto Tu és poderoso, ó Deus. O quanto Tu és maravilhoso, o quanto necessitamos da Tua presença, ó Deus. O quanto acreditamos, ó Deus, que não há nada melhor do que estar diante de Ti, ó Deus. Que não há nada melhor do que ter o Senhor ao nosso lado, do que estar diante de Ti, ó Deus, porque aí os nossos problemas vão se tornando pequenos e a Tua voz e o Teu agir, ó Deus, vão dando soluções, ó Deus, para aquilo que parecia impossível, ó Pai. Oramos nessa noite, ó Deus, e clamamos que o Senhor, ó Deus, venha falar sobre o futuro dessa igreja. O futuro dessa igreja está nas crianças, está nos adolescentes, está nos jovens. Queremos ver a Igreja Batista do Jardim Tarumã de 2030, de 2040, de 2050. O que será dessa igreja, ó Pai, se não trabalharmos com essas categorias, se não trabalharmos com essa faixa etária, ó Deus, ensinando a rota da salvação, ensinando que a Tua palavra é a verdade, que o Senhor é o caminho e a vida, ó Deus. Oh Pai, que possamos ser pais, tios, avós, ó Deus, que venha dar direção aos nossos adolescentes e jovens, ó Pai. Nós oramos e clamamos, ó Deus, sabedoria vindo dos céus, ó Deus, para conduzi-los, ó Deus, nesses tempos tão difíceis e tão sombrios, ó Deus, que temos vivenciados, ó Deus. Continue falando conosco nessa noite, pois o Senhor é o Deus desse culto. Nós oramos e entregamos tudo diante de Ti, Jesus. Amém e amém. Adolescentes na rota da salvação. Eu preciso que os meus adolescentes e jovens que estão na minha casa, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você tem um papel muito importante, você que é tio, de falar da verdade, de mostrar que esse livro é a verdade. Pois lá fora, a todo momento, eles são
carregados de informação, como um HD que se enche hoje em dia se fala muito de fake news. Cada vez mais se recebe e cada vez menos se pesquisa se aquilo é real ou fictício. Poucos usam a foto verdadeira de ser. Eles vão jogar, eles usam imagem, eles usam figuras. Vai ficando mais velho, usam filtros. E vão se escondendo cada vez mais, não só de nós, mas de Cristo. E vão dando brecha para o inimigo tomar conta deles e direcionar o que eles são e o que eles devem fazer. Se a gente não tomar conta, se a gente não tomar as rédeas, o que vai acontecer? Vai se perder. E o que será o futuro da Igreja Batista Jardim Tarumã? Como eu disse, lá em 99, eu era o futuro. Eu era esse próximo. Você vai ser o futuro, você irá trazer, você irá conduzir. Não era assim? Tia Cida está aqui, sabe disso, convivemos muito, aprendemos muito. Nós temos vários irmãos aqui que são testemunhos da minha vida dentro dessa igreja. E a gente ouviu sobre isso. Alguns que ensinaram não estão mais, o Senhor o recolheu, mas foram pessoas importantes que ensinaram que o caminho e a verdade e a vida está em Cristo Jesus. E cada vez menos vemos pessoas sendo as referências dos nossos jovens e adolescentes. Cada vez vemos menos pais se comprometendo a falar dessa verdade, a muitas das vezes forçar um pouquinho mais. Se não quer, deixa ele, não está dando trabalho, vou nem levar para a igreja, não precisa ir no culto não, está tão bonitinho ali, deixa. Não quer ir no Rota, a gente fala muito isso. Desde quando eu trabalhei no Cultivar, eu tinha medo, porque tipo assim, eu falei assim, cara, eu vou para o Cultivar, eu sou meio pentecostal, eu não sei falar meio baixo, essas crianças vão se assustar comigo, eu não sei a linguagem, minha esposa é pedagoga, eu não sou assim, eu vou assustar essas crianças, né? Eu ficava pensando, mas não é que eles me amam? Porque esses adolescentes são a consequência deles. Esses adolescentes, muitos que estão no Rota, eu acompanho eles há mais de 6 anos em sala, pregando a palavra e falando do amor de Cristo, dando uma continuidade. Como eu disse, quando a gente ensina desde criança, quando a gente se compromete como pai e mãe, trazer, eles vão cada vez mais trabalhando. Muitos que são hoje do Rota, eram do Campeões, quer dizer, tem que ser uma continuidade. É muito difícil a gente ter aquele que já vem direto do Campeões. É muito difícil. Eu sei que vai ser muito difícil o trabalho para o desafio 22, porque é uma continuidade do trabalho. É o que eu disse. Se você pegar, você como jovem e adolescente aí na sua história, as pessoas que andaram com vocês, de seus amigos, e você olhar e falar assim: puxa vida, cadê aquele? Saiu da igreja, nunca mais vi. Ou senão você fala assim: puxa, aquele meu sobrinho, ou aquele não veio mais na igreja, fulano não falou mais com ele para vir, aí vai saindo, vai se afastando. É o que eu disse, as influências vão tomando conta. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14 a 17. Na realidade eu vou ler do 12 ao 17. Esse livro de João, quando a gente fala em os tempos de hoje já são difíceis, já é uma repreensão, já é uma orientação. A gente acha que hoje em dia que é difícil falar, lá também era. Jesus vem, faz um ministério em 3 anos, ensina o evangelho, o novo, né? E aí agora está na mão dos discípulos de dar continuidade a isso. E os discípulos, muitos, e aqueles também que se converteram, que viram os milagres de Jesus, agora não tem mais Jesus como presença. Agora eles vão viver do quê? Daquilo que é a palavra dos discípulos de Jesus. Aí eles precisam crer. E diante, como a gente também, todos os domingos, somos fechados por pessoas com a mesma crença, com a mesma fé, é maravilhoso adorar nesse lugar. É maravilhoso, é fácil se derramar, é fácil chegar, é fácil se ajoelhar, porque aqui todo mundo está na mesma fé. O difícil é quando a gente sai lá fora, que aí a gente encontra opositores, a gente encontra pessoas contra, e aí o que vai ser feito das nossas atitudes? Será que eu vou conseguir ter a mesma adoração, o mesmo comprometimento?
Então nós estamos vivenciando esse momento, porque aqui João vai escrever lá entre 80 e 90 depois de Cristo, aí a gente vai discutir muito datas, tudo, mas vai ser por aí. Já estava essa preocupação do cuidado em manter, de se livrar do que é mal e saber o que é de Jesus. Vai dizer assim, ó, o tema até diz assim do texto, né, na Bíblia, que é dividida por subtítulo, vai dizer: a vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevo porque conhecei aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois forte. A força da igreja está nos jovens. Um entre aspas aqui, quando eu era jovem, todo batismo tinha 2, 3 que eu discipulava. Quando eu era jovem, eu fazia grupo discipulado, eu ia nas casas, sabe, eu não tinha família para me preocupar, não tinha nada, a gente é mais livre, e a gente também é mais dependente de Deus, porque enquanto mais adulto a gente vai se tornando, parece que com mais medo a gente vai ficando, e o jovem, ele acredita que ele pode mudar o mundo. E aí eu ia e falava, era sábado de manhã, eu tinha uma casa que eu falava para 3, e aí durante a semana eu ia, quando eu não tinha culto aqui, eu ia conhecer outros lugares, e sempre estava ali, né? E ultimamente eu tenho essa palavra, quando o pastor falou: Ederson, o culto é do Rota, você vai ficar com a palavra, você vai falar sobre adolescentes. Desde então, eu tenho pensado muito, a gente volta lá atrás. Como eu disse para vocês, já se foram 25 anos do meu batismo. Por incrível que pareça, 40 anos, não parece, né? Mas temos 40 anos já. Quer dizer, a juventude já ficou para trás. O vigor, a força parece que vai diminuindo. E aí o meu processo agora, sabe o que é? Passar meu conhecimento para quem? Os jovens ser a minha força. E esse é o nosso trabalho. Porque a gente fala, eu não consigo ir, mas eu consigo ensinar. Eu tive prazer de viver em um tempo onde a igreja pegava seus anciões e ouvia deles as palavras, através de culto às quartas-feiras. Eram muitos anciões, tinha palavra no culto às quartas-feiras, cultos nos lares, eu gostava muito do culto do lar. Minhas primeiras oportunidades em pregar, ainda jovem, complicado em entender muitas coisas, gago, tremia, mas eu ia, as irmãs falavam assim: vamos lá no culto lá em casa, você vai levar a palavra. Rapaz do céu, era uma coisa sensacional, me sentia muito amado por isso, era desafiado, e a gente vai aprendendo com isso. Por isso que eu falo, o meu papel hoje é dar continuidade, porque os jovens de hoje cada vez vêm com mais informações. Por quê? A gente vai falar sobre isso na internet, a gente vai falar sobre algumas outras coisas que têm acontecido na vida, e aí eles ficam difícil focar, difícil se empenhar. A gente tinha um mundo mais fechado, hoje o mundo deles é mais aberto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Final de semana passada agora, nós tivemos o nosso Acampa Dentro. O Rota, ele tem uma estrutura que a gente não mexe nela, ela já vem do Ministério 1000, do Palavra da Vida, que é da onde a gente tira. Então ela tem uma estrutura, mas a gente consegue trabalhar, porque 3 sábados no mês a gente tem um culto específico para jovens aqui na igreja, algo que na minha época não tinha. E eles têm o culto aos sábados, pulando primeiro, os outros a gente tem o culto. E nesse último sábado agora nós temos um evento chamado Acampa Dentro, onde os jovens
vão ficar aqui dentro da igreja, final do ano, acampa fora, onde a gente vai achar um lugar e vamos levar eles. Nesse acampa dentro, vem uma equipe de teatro, da igreja da minha irmã, que nós conhecemos através do outro acampa fora, eles foram visitar, e a mensagem foi exatamente sobre isso para eles, sobre o que o mundo oferece. O Natan deu até a boca com o irmão, né? Natan não deu moleza não, houve um desafio ali dentro do teatro, eles faziam pergunta, e a gente tem uma preocupação em ensinar a verdade para os adolescentes, e aí foi bem legal, porque ele respondeu o maligno, né, na verdade, mas eles ouviram bastante sobre isso, e é essa a nossa preocupação, dos nossos jovens e adolescentes, como colocá-los na rota da salvação, tirá-los do mundo que nós temos, que nem eu disse, mundo esse que a gente pode dizer que está muito difícil, mas se a gente pegar na Bíblia, eu peguei alguns exemplos de alguns jovens que venceram o mundo em suas épocas, também em dias difíceis. Se a gente pegar Samuel foi criado como? Fora de sua casa. Samuel foi entregue ao templo, para quê? Para servir ao Senhor, não tinha pai e mãe mais para ele, ele estava ali com a família de Eli, e tinha como exemplo os filhos de Eli eram malignos, eram meninos maus, meninos que faziam tudo contra Deus, tudo aquilo que não deveria se fazer, com as ofertas e os sacrifícios que eram entregues para Deus, eles usurpavam as coisas de Deus, e era a casa que Samuel foi criado. Samuel não ficou igual a eles, Samuel não seguiu os maus exemplos dele, Samuel, na realidade, ouviu quem? O chamado de Deus. Em 1 Samuel 2, do 12 ao 17, quem quiser anotar, tem essa passagem do Samuel ouvindo essa voz e fazendo aquilo que Deus lhe ordenou. Samuel depois ainda unge 2 reis. Olha a vida de Samuel, né? Pai e mãe o entregaram como o quê? Ele é filho da promessa de sua mãe não podia ter filho. Ele foi entregue, serviu ao Senhor conforme a sua mãe o desejou, e não se deixou se corromper, num lar onde o pai não sabia corrigir os seus filhos, onde o pai que deveria ter o pulso firme, o sacerdote ele não tinha, e como consequência disso, a casa de Eli os filhos morrem no mesmo dia, que é também promessa do Senhor, devido ao caos, a tudo que eles têm causado, que tinham desagradado a Deus. A gente podia falar sobre Daniel. Daniel estava de boa. O que acontece com Daniel? Daniel é tirado, né? O povo, sempre quando a gente falar em cativeiro, vamos pensar em desobediência, porque a gente acha que cativeiro é Deus castigando, porque Deus quer o povo. A consequência da desobediência, o povo se tornava cativeiro de outro reino. Estamos aqui no tempo de Daniel, de seus amigos. Daniel estava ali no reino, e ele tinha tudo de bom. O que acontece? Nabucodonosor vai lá e fala assim, pega os mais inteligentes, os melhores, os mais fortinhos, trazem para cá, e a gente vai cuidar e criar conforme os nossos costumes, e eles vão ficar aqui. Tiraram eles lá, tal. Daniel, a situação que acontece com Daniel, na cova dos leões, já é pós Nabucodonosor, já é um outro rei. Daniel interpreta um sonho, Daniel é colocado à frente, e aí as outras pessoas têm inveja dele, e aí eles não conseguem achar nada para acusar Daniel. Jovem Daniel, maravilhoso, usado por Deus, orava ao Senhor 3 vezes ao dia, ele era fiel na sua oração ao Deus vivo, não cedeu ao reinado que estava ali, totalmente fora daquilo que ele tinha aprendido. Ele ora a Deus, e eles não tinham como pegar Daniel. Eles queriam, não, esse rapaz, pensa se está se achando esse jovem aí. E o que eles armam? Eles vão lá e falam para o Deus, para o rei deles, né, que é Dário, e fala para Dário assim, durante um mês, vamos fazer assim. Eles sabiam que Daniel orava só a Deus, só o Deus vivo dele. Desse mês, todo mundo tem que orar a você, Dário. Você é o cara, velho. Você é o melhor rei. Todo mundo tem que orar as orações nesse mês a você, senão vai ter um castigo. E aí Dário vai e assina. O que acontece com Daniel? Daniel sempre subia
e ia orar ao Senhor. E aí eles vão lá, denunciam Daniel, Dário não tem o que fazer, tem que cumprir o que foi escrito, e joga Daniel numa cova de leões. Aí eu digo para você, o menino orava, o menino não quis comer as coisas que tinha naquele reino, o menino sempre foi fiel, o menino interpretou o sonho do rei antigo, e aconteceu como ele tinha dito, quando ninguém conseguia. E aí dentro da cova, aí ele vai ser jogado numa cova de leões. Cadê esse Deus que não tirou ele da cova? Não. O que Deus tinha era maior. Deus não tirou Daniel da cova, Deus salvou Daniel na cova, para mostrar que ele é o todo-poderoso Deus, diferente do que alguns poderiam dizer. Dentro da cova ele fez assim com a boca dos leões, ele fechou a boca dos leões, porque Daniel foi fiel, num tempo muito difícil. Antes mesmo de Daniel, ainda quando Nabucodonosor não tinha morrido, seus 3 amigos vão parar na onde a gente conhece, na fornalha. Eles vão ser queimados. Por quê? Tinha uma imagem de Nabucodonosor e todo mundo tinha que se prostrar diante dela. E os 3 falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, só ao Deus vivo. Meu culto, minha adoração é somente ao Deus vivo. Como castigo aonde eles são lançados? Na fornalha. A fornalha era tão quente que quem levou eles até a fornalha morre no caminho, de tão quente que ela era. E eles foram jogados na fornalha por serem fiéis a Deus em um tempo que, vamos dizer que a maioria não foi. Não vou morrer não, é só se ajoelhar diante dessa estátua que fica vivo. E lá dentro da fornalha, Deus resgatou os 3 jovens. Na verdade, na fornalha tinham 4. Certo? Deus falou assim, vai lá. O Deus vivo chegou naquele lugar, e eles olham e falam, eram 3, estou vendo 4. Esse é o nosso Deus, e operou o seu milagre. Continuamos falando de dias difíceis. Nós temos para dizer para você de um menino que foi vendido por seus irmãos, ainda jovem, por inveja, né? A gente pode dizer o José do Egito, foi vendido pelos seus irmãos, porque seus irmãos tinham inveja dele. Ele tinha todo motivo para ser um menino amargurado, para ser um menino que quisesse vingança, para ser um menino que olhasse e falasse, eu não quero saber da minha família, eles não são minha família, eles não são meus irmãos. Ele tinha tudo para fazer isso, mas sabe quem José se torna? Se torna um dos governadores do Egito e se torna um salvador da vida de sua família, porque por causa dele eles não passaram fome. Ele resgata a sua família, e ele tinha todos os motivos para não fazer isso. Podemos chegar em Davi. Ninguém acreditava em Davi, nem seu pai. Pega lá os irmãos, nem lembra de Davi, pequenininho, fãzinho. Ninguém sabia da gigantesca coisas que Davi já tinha feito no campo para salvar o rebanho. Mas aquele mesmo Samuel, que tinha promessa de servir ao Senhor, unge Davi. E Davi era tão magrinho, tão fora do padrão para ser o salvador, que a armadura não cabia nele. Mas ele não estava aceitando aquele gigante fazer tantas blasfêmias contra o Deus de Israel. E ele vai lá e derrota o gigante, em nome de Deus, em nome do Deus vivo. Mais um que venceu diante das dificuldades. E para terminar, para dizer ainda das crianças, vamos lembrar do menino Jesus, que com 12 anos, ele senta no templo e debate com grandes doutores da lei, faz perguntas e responde perguntas. E aí, como eu disse para vocês, e os dias de hoje? Quais têm sido os desafios dos dias de hoje? Quais têm sido os grandes problemas dos dias de hoje, né? É a internet. É a internet que tem afastado os nossos jovens e adolescentes da rota da salvação? Será? Poderíamos dizer que sim ou que não? A internet, ela liga eles a qualquer lugar do mundo, liga eles a qualquer informações que eles desejarem.
Eu sempre pergunto, quando eu brinco com eles, eu falo assim, eles falam assim, eu não sei tal coisa. Eu falo, vocês usaram o celular para pesquisar? Vocês foram atrás? Quando é um jogo, rapaz, ele sabe os bugs do jogo, ele sabe os códigos, ele sabe como pegar poder, eles sabem tudo. As skins, vai, a gente vai aprendendo, né? Eu já sou velho, o único jogo de videogame que eu jogava era futebol, né? Então, tipo assim, meu filho fala que eu já sou velho para isso. Então eles têm essa curiosidade de buscar a informação, essa curiosidade de ir atrás para resolver os problemas que lhe interessam. Mas quando lidar com a palavra, eles parece que não é a mesma coisa. Para trazer a Bíblia, para ler um versículo, para estudar sobre um tema, para conhecer músicas, né? Eu falo assim, o TikTok é uma ferramenta que também toca louvores, que também conta histórias bíblicas, que também nos ensina, porque vivemos em tempos diferentes. Há 25 anos atrás, falar de Jesus era uma outra forma, requeria a gente sentar numa sala, 40 a 50 alunos. Olha lá, a Aline sentava com a gente, a Aline faz dessa época, a Kitty era a nossa professora, a Kitty não está aqui, mas a Kitty não sentava com a gente não, mas a gente sentava na sala, Ariane, não escapa não Ariane, a gente sentava na sala, ouvia a Bel é maravilhosa para contar história, gente. A Bel nos prendia na lição da EBD, que a gente ficava ali, não era 10 minutos igual nos dias de hoje, que a gente vai falar para os adolescentes, eles já estão assim, dispersos, era 40, 60 minutos da palavra do Senhor, e nós estávamos ali, ela e o Ricardo eram uma dupla dinâmica para ensinar. Então eram outros tempos, não funciona muitas das vezes nos dias de hoje, e eu preciso me adaptar como pai, como mãe, como avô, como líder de jovens e adolescentes, em dizer assim, o que eu preciso fazer para que esse livro leve esses adolescentes o caminho da rota da salvação. Porque ontem mesmo a gente falou sobre a palavra, a Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão, é dela que a gente tira as respostas, é com esse conhecimento, é daqui que a gente responde as perguntas para os outros. Então é esse desafio de chamar o meu jovem, de chamar o meu adolescente e fazer parte dessa vida. Às vezes eu penso assim, não, dá muito trabalho. Se eu não investir hoje, daqui uns anos eu vou estar voltando na igreja para orar por outros motivos que eu não consigo mais ter conta ou ter controles. É o que eu digo para vocês, o tempo nos ensinou muita coisa, vivenciamos muitas coisas, perdemos muitos jovens para as drogas, perdemos jovens que estavam conosco. Esse lugar aqui é consagrado. Toda segunda-feira a gente tinha chamada a Noite Ágapes, jovens e adolescentes que vinham simplesmente para adorar ao Senhor. E tinha jovens que eram para estar aqui e não estavam aqui. Começaram bem, estavam na presença, estavam buscando. Mas o que eu disse para vocês, precisa ter os dois lados. A gente sempre fala assim, quando a gente está lá dentro dos nossos adolescentes, a gente olha assim, tem o apoio, tem uma rede de apoio com esse adolescente? Pai, mãe incentivando, avó incentivando, e é bem diferente daqueles que os pais e a mãe fazem parte, apoiam, incentivam, participam, daqueles que os pais e as mães nem vêm. É bem diferente, a frequência é bem diferente. Quanto menos frequência, menos aprendizado. Porque todo sábado está sendo ensinado, todo sábado está sendo falado do amor de Deus, esse amor que nós temos vivenciado neste lugar, esse amor que nós temos orado, esse Jesus que nós temos pedido. Nós precisamos de jovens e adolescentes que tenham fé que Jesus pode qualquer coisa na vida deles. E de quem é esse papel? É da igreja somente? Ou é um conjunto da família? Pais e mães e avós que estão presentes, orem e andem com os jovens e adolescentes de vocês, tragam eles na igreja, ensinam o caminho da verdade. Sabe por quê? Lá fora a internet está ensinando, o TikTok está ensinando, o Facebook está ensinando, o Instagram está ensinando, eu posso dizer para vocês, distorcendo a verdade. É uma geração que tem muita informação, mas são rasos, eles não são profundos naquilo que eles aprendem. Sabe por quê? É só assim, eles falam dados estatísticos,
Mas e a realidade? E a vivência? E a busca por experiência? Não baixei esse aplicativo ainda na minha vida, não é? Então fica o desafio para cada um de nós, que tem jovem e adolescente dentro de casa, caminhar com eles, trazer eles. Como eu disse, todos os sábados estamos aqui, falando do amor e pregando o amor de Jesus para eles, e querendo livrá-los do mal. Desculpa. Os desafios desse novo tempo, nos dias de hoje, que os nossos adolescentes estão enfrentando. Quem sabe a internet tem sido um dos grandes obstáculos na rota da salvação deles. A busca por um padrão de beleza, que agora conta com a indústria das cirurgias plásticas. Pessoas já com 60 anos, sabe, fazendo harmonização facial, a maioria ficando pior do que estava. Essa é a realidade, né? É esse novo mundo que nós estamos vivendo. O distanciamento social cada vez maior, aonde vivem um mundo paralelo, atrás de seus celulares, computadores e videogames. O pior deles, o distanciamento familiar. Famílias cada vez mais distantes, vivendo juntos em suas próprias casas, cada um no seu mundo, cada um no seu celular, cada um nas suas programações, cada vez menos relacionamento entre pais e filhos. Aí a igreja tem que resolver. Queridos, o maior compromisso é do pai e da mãe. A responsabilidade é do pai e da mãe, porque o ID é para qualquer um. Não é o pastor que tem que ir lá e falar de Jesus para o seu filho, é você primeiro. E a gente tem vivido esse distanciamento. O mundo cada vez mais distante da Bíblia e mais perto dos seus desejos carnais, aonde o santo está sendo banalizado e criminalizado por essa nova geração. Sem o direcionamento voltado aos ensinamentos cristãos, através da palavra de Deus, não conseguimos guiar nossos adolescentes e jovens em direção da rota da salvação. E esse é o nosso papel como família. Feche seus olhos. Se você está com seu adolescente, abraça ele aí do lado. Abraça ele aí do lado. Vamos orar por ele. Comece você que está com seu adolescente, com seu jovem, coloque a vida dele diante do altar do Senhor. Quando meu filho nasceu, a minha maior preocupação era: eu quero ver meu filho descer as águas. Eu quero que o meu filho reconheça Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque a promessa do Senhor lá atrás foi que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Há 2 anos ele aceitou Jesus, desceu as águas, e hoje ele, assim como eu, serve o mesmo Senhor. E é esse o desejo profundo de todo pai, de toda mãe, de todo avô, que nossos adolescentes e jovens reconheçam Jesus, o único Senhor das nossas vidas. Ore por eles, peça a eles. Se isso não aconteceu ainda em sua casa, nunca é tarde, porque hoje você está diante do Todo-Poderoso Deus. Hoje você está diante daquele que pode resolver isso. Coloque diante de Deus o seu pedido, o seu clamor, a sua oração. Mas Joederson, tem sido tempos difíceis. Esses jovens também passaram por tempos difíceis. Esses jovens também tiveram tudo para negar o Deus vivo, mas escolheram servir ao único e suficiente Deus, e foram recompensados. Os seus nomes estão no livro da vida. E assim tem que ser em nossos lares. Às vezes eu estou falando em jovens e adolescentes, mas tem pessoas que já passou dessa idade, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não o reconheceu como Senhor. E eu digo para você: eis a oportunidade, eis que o Senhor bate a porta. Abra. A sua dor vai acabar, a sua angústia vai acabar,
a sua solidão não vai mais existir. Eis aqui uma experiência viva de dizer: o Deus de Israel, o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o meu Salvador, e através disso a minha história tem sido mudada. Através disso eu tenho conhecido coisas maravilhosas, eu tenho vivenciado coisas maravilhosas. Deus tem me dado a oportunidade de cada sábado vivenciar com esses adolescentes experiências únicas na presença dEle. Chame, convide Deus para o seu lar, para o seu casamento. Coloque a enfermidade, coloque o vício da sua família diante do altar de Deus. Eu não tenho poder nenhum, mas quem está nessa noite pode todas as coisas. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor neste lugar, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, cuide de cada família, cuide de cada lar, ó Deus. Instrua cada pai, cada mãe, cada avó, cada tio, ó Deus, cada irmão mais velho, ó Deus. Instrua eles, ó Deus, a falar com o seu adolescente, com o seu jovem, com o seu junior, sobre o amor de Deus. O futuro da Igreja Batista Jardim Tarumã depende deles, ó Pai. A igreja de 2030, 2040, 2050 será tomada por eles, será ministrada por eles. Muitos serão levantados como levitas, outros como ministros do Evangelho. Ó Deus, muitos que estão aqui, ó Deus, nós estaremos sentados naquele lugar, iremos ouvir eles trazer a palavra dos céus, ó Pai. Eu já profetizo na vida deles, ó Pai, porque eu creio que o Senhor é um Deus da promessa, e essa igreja, ó Deus, tem sido levantada e tem sido cuidada por Senhor há 44 anos, ó Deus. A história dessa igreja sobre este lugar tem mostrado que o Deus vivo habita neste lugar. Abençoe-nos, Senhor, e continue conosco, ó Deus, agora que teremos a ceia, ó Deus, que os nossos corações e os nossos olhos estejam voltados à Tua palavra, ó Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém e amém.